Olá, meus irmãos, muito boa noite. Que Deus abençoe sua vida de uma forma extraordinária e que o seu coração seja alcançado pelo poder de Deus. Nós estamos mais uma vez aqui unidos para formarmos a maior corrente de oração do mundo pela restauração do seu casamento e que, com toda certeza, através da nossa perseverança, o Senhor trará à luz o milagre que ainda está oculto na tua vida. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai fazer uma transformação completa no seu casamento e vai abençoar a sua família de uma forma extraordinária. Nós temos, inclusive, hoje aqui conosco um casal, né? Já estou vendo ele aqui. O nome está Milena Castro, mas é a filha, né? A Milena é a filha. Deixa eu aqui abrir o microfone do Paulo e da Willy. O Paulo e a Willy. Deixa eu pedir para ativar o som. Pode abrir o som aí, Willy? Já liberei aqui para você abrir. Está me ouvindo? Sim. Nós Sim, sim. também te ouvimos também. Uma boa noite para vocês. Que Boa noite. alegria, né? Que alegria ver os dois juntos. Que satisfação que o Espírito Santo nos dá de ver um casal, outrora separado, hoje juntos. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir o relato, nós vamos ouvir o depoimento e conhecer, né, essa história, mais uma história bonita que o Senhor Jesus ele realizou na sua família. Amém? Antes, Amém. no entanto, eu quero compartilhar com todos, como nós costumamos fazer todas as noites, a palavra que o Senhor tem para nos dar. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Hebreus, capítulo 13, verso 8. Nós temos um propósito. Daqui a pouquinho nós vamos orar, daqui a pouquinho nós vamos mostrar todas as fotografias das famílias, dos casais, mas eu quero lembrar você que nós temos um propósito. Nós vamos orar até o último casamento ser restaurado. Até o último casal está aqui, como hoje está, o Paulo e a Willy. O seu também será transformado. Um dia você vai estar aí com o teu marido, um dia você vai estar aí com a tua esposa para louvar, glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, vamos fazer o seguinte, olha o que diz Hebreus capítulo 13, verso de número 8. Abra, por favor. Hebreus capítulo 13 e verso 8. Enquanto você abre sua Bíblia, deixa eu cumprimentar aqui os irmãos que já estão presentes, a Adriana Dávila, a Andréa Alves, André Casimiro, a Ângela, a Cícera, a Conceição, o Edinho, a Patrícia, o Fábio, a Gabriela Machado, a Giovana, o Gilberto. Tem um escrito iPhone, só não sei quem é. Então, tá bom. Escreve o nome aí para eu saber esse iPhone aqui. Tem o iPhone Vivi, tem o Joel, tem a Jussara, a Carla, Lene, Leni, Marcelo, Márcia, Cristina, Maria, Nilceia, Poliana, Tel, Verônica, Dário, Leda e a Verônica Branco. E os que irão entrar no decorrer da nossa oração. Então, a palavra de Deus, ela diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Isso é o que você precisa saber. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo. Ou seja, o casamento para ele tem o mesmo valor que sempre teve. Nós vivemos em uma sociedade em que o casamento é cada vez mais desvalorizado. Nós vivemos em uma sociedade onde nós acompanhamos, né, a banalização do divórcio, a banalização da relação conjugal, é de pouca importância para muitos, mas Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo. O mesmo Deus, o mesmo Deus. Isso quer dizer o quê, pastor?
O mesmo Deus que em Malaquias capítulo 2 diz que odeia o divórcio, é o mesmo Deus que hoje também odeia o divórcio. Existe, né? Existem correntes teológicas que acreditam que o Antigo Testamento está anulado, pensamentos, né, teológicos que diz que o Antigo Testamento não opera, mas a palavra de Deus aqui está dizendo que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre, não vai mudar nunca. Então nós temos o mesmo Deus que diz que odeia o casamento no Antigo, dizendo para nós, nas palavras do Senhor Jesus, que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Você veja que as palavras se concordam, se confirmam. E é isso que você tem que alimentar no seu coração para sustentar a fé, para você não desanimar, porque não vem das suas mãos, não vem da sua capacidade nem da sua habilidade. E também eu quero acrescentar alguma coisa muito importante. Muitas situações conjugais estão comprometidas por conta de uma inabilidade em tratar a relação. Muitos casamentos estão em uma situação precária por um erro, por um destempero, por uma atitude que no passado, por não conhecer a verdade e não ter um direcionamento, e não ter uma orientação, acabou se tornando precipitada. Mas eu quero dizer para você que isso não vai impedir o agir de Deus na tua vida e no teu casamento, não. Não importa se por conta da tua atitude desregrada, o marido diz que não volta mais, ou a esposa diz que não volta mais. Lembre-se, quem vai fazer a obra é o Senhor Jesus. E ele tem uma palavra muito interessante que diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Deus é especialista em consertar os nossos caminhos tortuosos. Deus é especialista de consertar aquilo que a gente estraga, porque Ele sabe que nós somos falhos. E não é por conta da nossa falibilidade que os planos e projetos dele são frustrados. Isso está escrito lá no livro de Isaías, né? Isaías 45, verso 2. Isaías 45, verso 2. Ele diz: eu vou adiante de você, eu vou na tua frente, eu vou endireitar o que você entortou, eu vou endireitar a porta que você fechou. O teu comportamento fechou portas. A tua decisão precipitada ou a tua decisão, atitude, né, destemperada, fechou portas para você. Mas Deus está dizendo: eu vou na tua frente, vou endireitando o caminho torto, vou quebrando porta aqui tão fechada, porta de bronze, né? Quando eu leio isso aqui, porta de bronze, eu lembro do semblante do marido dizendo que nunca quero voltar, nunca mais vou voltar. Eu lembro do semblante da esposa dizendo que eu não te quero mais, desiste, vai viver tua vida. Deus está dizendo: eu vou quebrar a porta de bronze e despedaçar trancas de ferro. Esse é o nosso Deus, o mesmo de ontem, ele é hoje e ele será eternamente. Eu vou abrir agora para a Willy e o Paulo falarem um pouco, né, dessa restauração, dessa transformação. E eu quero que você preste muita atenção, porque Deus faz coisas que o nosso braço não faz, a nossa mão não alcança. Mais uma vez, boa noite, Willy, boa noite, Paulo. Boa noite, pastor. Boa noite, A paz de Jesus. Que maravilha, né? Eu fico muito feliz de vê-los aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Quem quer Amém. começar contando um pouquinho, narrando um pouquinho da situação? Também eu começo, pastor. Vou começar. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Eu sou Paulo Castro. Então, a gente passou por momentos extremamente turbulentos, momentos horrendos. É o que o pastor falou. Eu, nas minhas atitudes, eu fechei portas e todas as portas da minha vida. E com isso,
me afastei muito de Deus, me afastei muito das pessoas que eu amava, da minha esposa, da minha família, das minhas filhas, dos meus parentes. E foi um momento degradante na minha vida. Isso começou no final de 2021. Participava de uma igreja e tive alguns problemas de, vamos dizer assim, fui preterido na liderança, houve algum tipo de traição, vamos dizer assim, comigo em pessoas que eu admirava, pessoas que eu, assim, considerava muito ministerialmente. Eu sou músico e era líder do Ministério de Louvor, coral, essas coisas que inserem em música na igreja. Bem como a gente também participava da liderança do grupo de casais e tal. Mas mesmo assim, eu sendo ministro de louvor, líder do louvor com a Willy, líder do coral com a Willy, e participando do grupo de casais também. Mesmo assim, a gente viveu um tempo de ativismo na igreja. Muita atividade, muito envolvimento com pessoas, e esquecendo do mais importante, que era o envolvimento com Deus, que era o comprometimento com Deus, com a obra de Deus. Porque você está na igreja, você está fazendo parte de ministérios e você tendo atividades constantes, isso não mensura o que realmente você tem com Deus. E nós nos vimos perdidos. Perdido no meio de amigos, entre aspas, perdido no meio de pessoas, perdido na igreja, perdido na família e me vi só. Troquei os pés pelas mãos e realmente comecei a me distanciar da minha família. Comecei a me envolver com pessoas que realmente não traziam um crescimento para minha vida, algo que não era bom, era, não posso falar uma palavra meio pesada, mas era pernicioso para eu me sobreviver como servo de Deus. E eu fui perdendo a essência da vida com Deus, da vida na palavra de Deus. E aí eu comecei a conhecer pessoas e me envolvi com uma dessas pessoas. Me envolvi com uma mulher do ciclo de amizade dentro da igreja e acabei me envolvendo com ela e comecei a trair minha esposa. E saí a primeira vez de casa, foi em junho, E cadê? Em- foi mais ou menos em junho, julho, e assim, Foi em maio, a primeira saída. a primeira saída foi em maio, e assim, dando desculpa de que eu não estava legal, realmente eu não estava legal, mas assim, ela não sabia de muita coisa ainda. E um abismo puxa outro abismo. Aprendemos muito isso com o pastor André. Um abismo puxa outro abismo. E foi mentira atrás de mentira. Me afastei totalmente dos caminhos do Senhor, da minha família. Ok. Voltei. Quando foi em junho para julho, eu saí novamente. Aí foi um tempo mais Segunda longo. saída. Segunda saída. E falando que já não amava mais, que eu queria me separar, eu queria realmente o divórcio, que eu não estava feliz, nessa não era a vida que eu queria. E assim, chutando o balde totalmente. 26 anos de casado. E assim, eu não fui racional. Nem na primeira saída, nem na segunda. Na terceira saída, aí eu voltei quando foi por volta de novembro para dezembro, na época do Copa do Mundo, no ano passado, saí de novo. E eu já tinha um papel, já tinha procurado, a Will não sabia, já tinha procurado advogados, já tinha feito o processo todo da minha separação, o pedido de divórcio estava pronto. E eu falei para ela, vou sair de casa, o pedido de divórcio está pronto, está aqui, vou deixar para você ler e assinar. Estou indo embora, não te amo mais. E assim, ela recebeu daquela maneira, né? Muito triste, muito desapontada, mas ela falou, não, eu não quero esse papel. Eu não quero ler esse papel, eu não vou assinar papel nenhum, eu creio no Deus que eu sirvo. E aí ela já estava mais envolvida com Deus, e eu totalmente, totalmente perdido. E aí saí de casa. Essa última vez que eu saí, isso durou quatro meses, né?
4 meses. 4 meses vivendo, assim, não bebia, não fumava, eu sempre fui muito coerente com isso, com essa questão da saúde e tal. Mas isso não queria dizer nada, eu estava longe desse propósito de Deus para o meu casamento, para minha vida. Minha saúde começou a piorar, tinha insônia, tomando remédio para dormir, Zolpidem para dormir, 2, 3, 4 Zolpidens para dormir por noite. Quem conhece Zolpidem sabe que a parada é venenosa, é uma coisa que vicia muito. Pois bem, e aí ela começou a se aproximar da igreja, de Deus, começou a ter terapias individuais, uma psicóloga, e aí conheceu o pastor André e começou a ser tratada pelo pastor André. E nisso ela nunca me, me desrespeitava, sempre gentil, sempre cortês. Ela sabia onde ela estava pisando, onde ela queria me conquistar. E ela foi do jeito certo, foi procurar Deus, mesmo estando longe, estando vivendo, tendo uma vida bem aquém do que realmente eu precisava e queria viver. Ela estava aos pés da cruz, ela estava mergulhada em Deus. E o pastor André foi um canal excepcional. E certa feita, a gente sempre conversando, e ela nunca falava em voltar, nunca falava para eu voltar, mas ela queria no íntimo isso, mas ela não forçava. E ela foi bem sábia, ela foi muito bem orientada pelo pastor André, até que um dia ela falou para mim: ó, tô tratando com o pastor André, toma o telefone dele, liga para ele, conversa com ele, passa um zap para ele, de repente ele pode te ajudar. E realmente eu estava precisando de uma ajuda. Eu abandonei todo mundo, não tinha amigo nenhum. Estava vivendo só, solitário, só eu e essa mulher. Aí, certa feita, eu mandei uma mensagem para o pastor André: Pastor, socorro, sou esposo da Willy, essa é a minha situação. Saí de casa, abandonei minha família, preciso de ajuda. Quero voltar, mas não sei como. E pastor André, não deixa eu mentir, eu falei assim: eu amo aquela mulher, a Willy é minha mulher, a Willy é a mulher da minha vida, mas eu não consigo sair dessa outra situação. E eu morando com a outra mulher. O pastor André começou a tratar isso dentro de mim, porque o músico ele é cercado e é permeado por muitos sentimentos, por viver na questão da música. E ele pegou isso e começou a detectar onde eram as falhas minhas, porque eu muito sentimentalista, muito emocional, muito intenso em tudo. E ele começou a trabalhar essas questões, tudo na palavra de Deus. E começou a vir em mim uma vontade muito grande de abandonar tudo aquilo e voltar para o caminho do Senhor. Eu ainda estava fora da igreja. E aí tem um amigo pastor de infância. E o pastor André falou assim: você precisa ser pastoreado, você precisa voltar ao caminho. Você não pode ficar nessa situação, porque senão você não vai deixar essa situação. O que eu fiz, eu procurei esse pastor amigo meu, pastor Ney, e abri o jogo para ele: ó, pastor, você não sabe quem eu sou. Esse pastor, ele é líder do ministério que eu toco há anos, há quase 30 anos. Mas eu cheguei para ele e falei: pastor, o senhor não me conhece, você precisa saber da minha história. E comecei a contar a minha história desde tudo. E cheguei nessa parte, nessa última fase. Ele simplesmente me abraçou e falou: eu esperava isso, agora nós vamos tratar. Nós vamos tratar o Paulinho, para depois tratar o casal. E aí não me julgou, ele assim foi amoroso e eu comecei a entender mais o que Deus tinha para mim no meu casamento. E conversando com o pastor André, eu tendo as sessões com o pastor André, e aí Paulinho conseguiu sair dessa situação? Falei: pastor, ainda não consegui. E certa feita ele me chamou para ir em um culto dessa igreja, o pastor Ney. E nós fomos, a gente não tava, eu não estava em casa,
Ela só orando, participou de encontros, participou de retiro, né? E eu fora da igreja. Já tinha conversado com o Ney falando que eu queria sair da situação, só que eu não conseguia. Ainda estava fora de casa, eu estava vivendo com essa outra mulher e pensando como eu tinha que falar para ela, como eu abordaria. E aí o pastor André, com toda a sabedoria, com todo o entendimento nessa área, ele, cara, depende de você, você vai ter que dar esse passo. Primeiro, se aproximar muito de Deus. Depois, dar esse passo. Eu conversei com o Ney e continuei as sessões com o pastor André. Até que um dia a gente se encontrava, a gente saía, a gente conversava muito. Eu falava para Willy que amava, que queria ela muito, mas eu não conseguia sair da situação, morando com essa outra pessoa. E ela nunca desistiu, né? Ela nunca desistiu, sempre foi minha amiga e minha conselheira. Uma mulher extraordinária e eu não poderia perdê-la por nada, porque foi Deus que me deu. E um belo dia, no dia 23 de março desse ano, eu cheguei para essa menina e falei: "Vem cá, eu preciso conversar com você. Nós estamos fora da vontade de Deus. Nós estamos vivendo em pecado. Eu estou te conduzindo para o abismo e você também me conduzindo para o abismo. Isso não é vontade de Deus, isso não é bom para a gente está adoecendo. Ninguém está próximo de nós. Cadê os nossos amigos? Tinha muito amigo em comum. Cadê nossos amigos, nossos parentes? Me afastei, pessoal, até da minha família, das minhas irmãs. Eu tenho 6 irmãs e me afastei totalmente das minhas irmãs, meus sobrinhos. Então, estava vivendo só, um abismo sem fim, sem fundo. Aí eu falei para ela: ó, não aguento mais, vou voltar para minha casa. Eu amo minha esposa, eu quero reconquistar o meu lar, eu quero reconquistar minha família, quero reconquistar minha felicidade, eu quero deixar essa vida de pecado. E juntei minhas coisas e expliquei para ela que realmente eu pedi perdão, lógico, para ela. E, ó, essa situação não vai levar a gente a lugar nenhum, só a morte. Aí eu lembro que o pastor André falou uma coisa para mim. Ele falou assim: Paulinho, você fala para ela sobre a salvação. Aí eu cheguei para ela e falei. Eu lembrei que o pastor André me falou, fulano de tal, e aí se a gente morresse nessa situação, onde você estaria e onde eu estaria, onde nós iríamos parar? Aí ela pensou, pensou, mas não falou nada. Eu falei: eu sei onde nós iríamos parar. Nós iríamos para o inferno, porque nós estamos fora da vontade de Deus. E nós não estamos agradando a Deus com esse relacionamento. Gente, eu falar para vocês, só foi uma paixão e foi atração física. Eu conversei muito com o Will sobre isso e realmente não achava que seria amor, achava que seria para sempre, mas realmente as pessoas me abriram os olhos, que foi o pastor Ney, o pastor André e a minha esposa. E nesse ínterim, eu saía com minhas filhas, falava que queria mudar, falava que queria voltar, elas não sabiam ainda por que eu saí de casa as 3 vezes. E quando eu voltei, conversando com o pastor André, nas nossas sessões, que depois a gente começou a fazer sessões de casal, e depois de alguns dias eu, pastor, eu tenho que falar com minhas filhas, eu tenho que falar com minhas filhas, eu tenho que falar com minhas filhas. E ele me deu um caminho, e eu peguei as meninas uma certa feita no quarto, falei: ó, preciso falar para vocês uma coisa, não sou esse super-herói que vocês falam que eu sou, eu não sou esse cara super pai que vocês acham que eu sou. E contei a história toda, todinha, todinha. E falei: o que vocês quiserem saber a meu respeito, que eu esqueci de falar, a qualquer tempo, a qualquer hora, vocês vão me procurar e podem me falar, vocês têm abertura. Aí houve aquele derramar, aquele choro, aquela questão do perdão, as minhas filhas me abraçaram. E assim, foi um processo muito, muito, muito difícil, porque reconquistar filhos
é bem mais difícil do que eu achei, bem mais difícil do que eu conquistar a minha esposa. E, para a glória de Deus, eu consegui reconquistar minhas filhas. Uma tem 23 anos, a outra tem 21. E, assim, são minhas princesas, minhas pérolas. E graças a Deus e à perseverança em oração da minha esposa e a essa questão de eu dar o passo para, espera aí, estou vivendo uma vida de derrota, eu quero vencer. E graças ao pastor André, ao pastor Ney, a gente conseguiu vencer. Estamos desde do dia 23 sendo tratado diariamente, lendo a palavra, tendo momentos de reflexão, fazendo um balanço do dia, orando junto, fazendo uma vez por semana o culto doméstico. Está sendo assim dias e tempos maravilhosos de realmente restauração e reconstrução, colocando um tijolinho por dia e a gente está conseguindo, graças ao perdão, ao amor, à palavra de Deus, aos homens de Deus que nos ajudaram e a perseverança da minha esposa em oração, que ela confiou muito em Deus e eu falei, eu tenho que dar esse passo que ela deu, porque senão eu não vou conseguir. E é isso. Em suma, é isso. Muita coisa para falar, mas assim, o que mais importante é dizer que realmente eu primeiro me reaproximei de Deus. Primeiro voltei à casa do Senhor e falei com ele, que é o meu pastor. Pastor, eu não quero ter atividade nenhuma. Eu quero receber, eu quero aprender. Estou participando do discipulado toda terça. Poxa, eu tenho mais de 40 anos de igreja. Estou sendo discipulado. E para mim está sendo muito bom. Estou crescendo, estou aprendendo muito a palavra de Deus, estudando muito com o William a palavra de Deus todo dia. Então, para a gente está sendo algo maravilhoso. E nós estamos nos redescobrindo, nos ajudando, nos questionando com toda a liberdade que você pode pensar que um casal tem. A gente está falando sobre tudo a qualquer momento. Isso é muito bom. E o canal disso tudo chama-se Pastor André. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado pelos seus ensinamentos, Amém. pela a sua sabedoria. Tem feito a Glória a gente Deus. voar alto. Isso é o que Glória eu a queria Deus. para vocês. E não desistam, gente. Parece difícil. Parece que não tem uma luz no fim do túnel. Tem sim, essa luz é Jesus. Se a gente se aproximar muito mais coisas boas virão. Realmente no seu casamento, na sua vida pessoal. Não se entregue a essa situação. Realmente não se entregue. Casamento ele foi feito como um plano A. Não existe um plano B para o casamento. Casamento é um plano A. E esse plano A, ele não vai ser derrotado em nome de Jesus, como o meu não foi. Amém. Amém. Glória a Deus. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e será eternamente. Fará mais e mais casamentos serem transformados. E você, William, o que você gostaria de compartilhar conosco da sua experiência? É difícil não se emocionar, né? Uhum. Essa é uma história que Deus me deu, mas Amém. eu tenho que levá-la como algo na minha vida, como um milagre, né? Que Deus me deu. E assim, eu nunca pensei que eu ia viver isso, porque a gente era um casal de andar de mão dada, de estar junto em tudo, de um compartilhar com o outro tudo, estar em todos os lugares ali firme, eu sempre apoiando ele. E assim, eu achei que eu nunca ia passar por isso. Mas hoje eu vejo todo esse processo que eu passei como algo que me fez crescer, porque de certa forma eu estava estacionada, eu estava na sombra do meu esposo. E Deus me fez crescer. Deus, na realidade, Deus queria me resgatar, queria me restaurar. E queria que eu fosse dele, né? Não Amém. só do Paulinho, né? Então, assim, tudo começou, como ele falou, a gente tem 27 anos de casados, 4 anos de namoro, são 31 anos juntos, caminhando juntos. E Amém. aí, em 2021, ele começou a ficar estranho por causa da decepção que ele teve, né? E em 2022, eu digo que começou o meu deserto, foi em 2022. A gente chegou a Uhum. fazer uma viagem em janeiro, só que uma viagem ele triste, depressivo,
distante, começou a mudar seu modo de agir foi passando os dias e ele foi mudando, mudando, e ele já não era mais o Paulinho que eu conheci. E aí ele saiu 3 vezes durante o ano de 2022. A primeira saída foi rápida, aí ele já retornou. Aí a segunda 10 saída, dias. em 10 dias, primeira saída em 10 dias ele retornou. A segunda, aí depois saiu de novo, 30 no dias. meio do ano, aí já ficou mais 30 dias, eu acho que uns 2 meses, e aí depois retornou. Só que aí minhas filhas já estavam bem resistentes, não queria mais, não acreditava mais no pai, ele já estava, né, e eu sem entender nada. E ele sempre falando que tinha me amado, mas não amava mais, que viveu coisas boas comigo, mas que não dava mais, que não aguentava mais, que, que não queria mais, né, viver comigo e queria o divórcio. E aí eu fui a Deus e falei, eu não fiquei sem acreditar, fiquei preocupada com a tristeza dele, com a depressão dele, fiquei com medo de se matar e fui só me perguntando por quê. Só que aí na segunda saída, a gente chegou a se encontrar e ficamos namorando, só que a gente queria viver uma vida assim, sem Deus. Começamos a viver namoro mesmo, um namoro assim, bem, né, secular, e não ia para a igreja, aí ele retornou. Aí, na segunda vez que ele retornou, em setembro, ele ficou uns 4 meses, setembro, outubro, novembro. Aí ele saiu em novembro. Aí, nesses 3 meses, ele parecia um sonho, ele me falava coisas lindas, me tratava bem, me carregava no colo, e eu estava vivendo um sonho. Aí, de repente, ele já parou e não queria mais. E falou que não dava mais, que realmente tentou, mas não conseguiu. E aí eu não queria acreditar que existia algo por trás, né? E eu vi que Deus estava ali, o tempo era de Deus, não era meu. Então, por isso que foi. Aí ele saiu de novo, aí nessa terceira saída eu falei, e agora? Tem volta? Ele, não, agora é o fim. E eu achei realmente que era o fim. Aí em dezembro eu comecei a estudar naquele curso, né, do Baroni, e comecei a estudar e buscar conhecimento, buscar palavras, né, que falavam de restauração. Só que quando eu ouvi aquelas palavras, eu falei: será que isso é possível? Será que é possível? Tá tão longe, né? E eu não acreditava que seria possível comigo, porque ele estava totalmente distante, já tinha rumores que ele, né, já tinha outra mulher, e assim eu não queria acreditar. E que isso era possível. Só que aí, quando Deus me pegou, foi quando eu fui para a igreja, né, desse nosso amigo, e lá Deus começou a me tratar. E Deus me acordava 3 horas da manhã, todos os dias, praticamente todos os dias, 3 horas da manhã, eu ficava até 5 horas orando. E eu acordava, eu nem ficava cansada. Assim, aí eu emagreci 10 quilos, eu fui para o deserto mesmo. Tive infecção urinária, me entreguei assim, mas Deus me tratando. Deus me tratando, primeiro ele queria me restaurar, porque eu precisava entender que primeiro era Deus na minha vida, não o Paulinho. E aí eu coloquei Deus em primeiro lugar na minha vida. E fui orando, e fui me entregando, e muitas vezes eu queria desistir. Aí eu falava: Deus, se for mesmo que o Senhor vai restaurar meu casamento, me dê um sonho. E Deus me dava um sonho. Do nada, assim, eu não sou muito de sonhar, mas Deus me dava. E foram 3 sonhos que ele me deu que realmente me deixou firme, permanecer nesse lugar de querer restauração. O primeiro sonho foi Deus mostrando uma plaquinha de casamento, de 50 anos de casamento. Do nada, assim, Deus me deu esse sonho. Amém. Aí eu falei, depois eu até falei para ele: 50 anos, você tem que cuidar da saúde para durar até lá, 50 anos de casamento. E aí segundo sonho foi eu indo assinar o divórcio.
eu e minha filha, e o carro quebrava no meio do caminho, eu não conseguia chegar para assinar esse divórcio. E aí eu ligava no meio do caminho e falava, ó, não deu para chegar não, o carro quebrou, não sei o que que é, e era uma ladeira, eu não consegui subir a ladeira, e aí eu não fui assinar esse divórcio. Isso foi uma segunda vez eu querendo desistir. Não, não quero, não quero mais, não quero mais. Deus foi e me deu sono. E no terceiro sonho, que eu já estava assim, eu já tinha descoberto que ele estava com outra mulher, eu já queria desistir. Aí Deus me deu um sonho. Eu já estava cansada, eu pedia para Deus para dormir, que eu estava cansada de orar, de pedir. Eu via Deus trabalhando, só que muitas vezes vem a incredulidade, vem você esmurece e não acredita, não, não vai dar certo, ele está brincando comigo, ele está brincando com o meu sentimento. E muitas vezes você vai na incredulidade. E aí você vai lá, não, Deus, eu não quero mais, porque eu já tinha Deus assim muito perto de mim, Deus me pegava no colo todas as madrugadas. Aí nessa terceira vez, Deus me mostrou um controle bem grande. Eu lembro do controle amarelo, assim, bem grande, e falou: Eu estou no controle. Agora sim, me deixa no controle, porque muitas vezes com as minhas próprias forças, queria resolver com as minhas próprias forças. E Deus falou: Não, agora você vai sair. E durante esse processo, eu conheci o pastor André. E aí eu marquei com ele. Eu cheguei aí em outra psicóloga, só que a outra psicóloga é mais o eu, né? Trabalha mais o eu e tudo, mas aí quando eu conheci o pastor André, ele foi para a palavra e ele me mostrou realmente a minha essência, que era em Deus. E ele até me falou que a base, né, do retorno do meu casamento seria em Deus, que a base seria em Deus. E aí ele foi trabalhando comigo primeiro, minha autoestima, que estava lá embaixo, eu estava me achando feia, me achando, né, desprezada, tudo de ruim. E ele foi trabalhando isso em mim. E aí eu fui me cuidar, aí fui para academia, e, e aí comecei a ir para a igreja, fui para o retiro espiritual, e comecei a me, sabe assim, Deus estava me movendo assim, uma força em mim, mas era Deus, era a força de Deus que está ali, ó, firme comigo. E aí, assim, ele vinha aqui em casa e não, nem achava assim estranho, porque ele queria ver, assim, acho que no coração dele ele achava assim que ia me ver acabada, chorando, deprimida, não sei. E todas as vezes que ele vinha em casa, eu tratava ele bem, algo que aí, Deus colocou uma estratégia no meu coração de recebê-lo bem e de fazer uma mesa, né, para ele. Eu fazia uma mesa de café, sempre dava comida mesmo, sabe? Assim, alimentava ele. Por quê? Porque o pastor André falou, você tem que resgatar coisas que ele gostava em você. Aí tinha um bolo que ele gostava, eu fazia. Só que aí teve um momento que eu tive que fazer, por orientação, né, do pastor André, eu tive que fazer um distanciamento. Foi um momento porque eu estava muito acabada, eu emagreci 10 quilos e eu precisava desse momento para me recuperar. Então, ele até falou: você tem que estar bem para conversar. Eu não posso estar desse jeito. Então, eu fiquei um mês afastada dele. Foi o momento, foi até no mês de fevereiro, que foi o carnaval, então eu fui para um retiro espiritual. Eu fiquei lá. Aí, e ele, nesse momento, eu orava lá e ele recebia. O Espírito Santo foi trabalhando na vida dele. Porque eu vi, sabe, gente? Eu vi, assim, coisas maravilhosas, assim, tipo, e eu orava lá nesse retiro e orava a palavra. Eu falava, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E isso foi entrando dentro de mim de uma forma. E, assim, outras palavras, eu lia aquele, e eu orava e incluía ele. Eu e o Paulinho habitaremos na casa do Altíssimo, eu e o Paulinho, entendeu? Eu colocava ele nessa oração.
E assim, eu fui orando, e uma coisa que eu falei até para uma irmã lá da igreja, eu falei assim, eu tenho uma aliança com esse homem, eu tenho uma aliança com Paulinho, então tudo o que eu recebo, ele recebe. Tudo que eu orar, ele vai receber. Tudo que eu receber de Deus, ele também vai receber. E era isso que estava acontecendo. O Espírito Santo Amém. estava movendo o coração dele através da minha oração. Então, assim, mulheres, homens, né, que estão aí em oração, não desista. E uma vez, eu lembro perfeitamente, eu queria desistir, eu abri o celular, tava lá um post lá, nem sei, nem lembro de quem era, não desista, bem grandão assim. Isso é Deus que faz. E todas as vezes Amém. que eu ia desistir, Deus vinha com a palavra, Deus vinha com alguém falando. E aí, lá nesse retiro também, uma irmã veio e me revestiu com a armadura de Deus, naquela palavra, né, que fala da armadura. E assim, eu me senti vestindo, eu me senti lutando, porque foi uma guerra que eu vivi. E eu decidi não desistir da minha família, não desistir, né, do meu casamento, porque eu sempre falei para ele, o meu casamento não é só eu e ele, tinha Deus, porque foi diante do altar, foi um casamento eu, ele e Deus, e uma aliança que a gente tinha feito com Deus. Então, Deus estava nesse negócio. E aí, Amém. através, né, eu tive 6 sessões com o pastor André, individuais. Ele me tratou. Aí, numa dessas sessões, ele me, né, a gente conversando, eu falei, vou ver se o Paulinho quer. O pastor André queria muito conversar com o Paulinho. E aí, foi desses momentos, né, depois, né, de um longo. Depois de fevereiro, que eu fiquei um tempo longe dele, depois que a gente começou a se falar de novamente, que eu propus a ele falar com o pastor André, aí ele foi e aceitou. Em abril, mais ou menos, ele aceitou falar com o pastor André, ou melhor, em abril não, foi Em março, dia em 13. março. Em março. Ele começou a falar com o pastor André, e o pastor André falava com ele, falava comigo, individualmente, e até que chegou em abril, foi o meu milagre. Ele decidiu Amém. e a família dele de volta. Ele retornou para o nosso lar. E hoje eu vivo um momento que é um milagre. Porque eu vivo assim, a gente ora junto, a gente lê a palavra junto, a gente está com Deus. Deus é o nosso Pai. A gente está passando por alguns problemas e a gente está vivendo, está conseguindo vencer esses problemas juntos, problema financeiro, problema de saúde, a gente tudo está vivendo juntos e firmes com Deus, porque a gente sabe agora que a gente tem um Pai que era distante, mas agora ele está ali, ó, com a gente, andando junto. Amém. Glória a E, Deus. Que e aí, depois maravilha. dessas sessões, a gente ainda teve mais umas 5, 6 sessões com terapia de casal com o pastor André, e foi até que ele, no dia 22 de junho, deu alta pra gente. E a gente, eita, nós não vamos conseguir andar sozinho, mas Deus estava com a gente. E Com assim foi, certeza. a gente andando, teve se ajustando, e todos os dias é uma restauração, é uma reconstrução. Não parou. A guerra continua e é uma guerra de vitória, né? Porque é com Deus na frente. Amém. E assim, todos os dias a gente tem vivido a restauração e a reconstrução do nosso casamento. Hoje minhas filhas tratam ele como o paizão que ele sempre foi, e assim, hoje eu também falo, não dói em mim mais. Doeu muito, mas agora não dói mais, porque a Amém. base foi o perdão. Perdão é decisão, não é sentimento. Eu aprendi isso. Que eu decidi perdoar, eu orava por ele, pela outra mulher e por mim, orava. E através da oração, Deus foi trazendo perdão para minha vida. E eu perdoei ela, perdoei ele, e Deus me perdoou por estar tão distante Amém. dele durante aqueles tempos lá.
Sim. E é assim que a gente faz, é através do perdão, do amor, do arrependimento e da perseverança, porque tem que perseverar. Amém. Amém? Amém, William. Que Uma coisa Deus que eu quero falar, abençoe. pastor, rapidinho, um segundinho. Pode falar, Paulo. Ninguém consegue andar sozinho. Você sempre tem que se aliar, se aliançar com alguém que conhece a palavra, com um pastor, seja pastoreado, seja mentoreado, porque sozinho você não consegue. E Ah, foi isso que a é. gente aprendeu com o pastor. E Pastor uma André. coisa muito importante que aconteceu, eu tive que calar as vozes, porque aparece amigos, amigos, né? Aparece família, tudo falando para você desistir, que ele não me merece. Você tem que calar todas as vozes e ouvir só a voz de Deus. O que que Deus quer para a sua vida? Qual a vontade de Deus? Então foi isso, eu calei todas as vozes. E ficava só eu e Deus. E aí Deus foi me acrescentando pessoas que eram deles, que é o pastor André, o pastor Ney, umas irmãs da igreja. Foi me acrescentando. E foi assim, é essencial, assim, você foi natural as pessoas que te faziam mal se afastar de você. Foi natural. E assim, eu tive que me afastar, eu tive que me afastar delas, pessoas que não me traziam o bem e que quase me levaram assim para viver uma vida de solteira mesmo, né? Então eu tive que me afastar e ouvir a voz de Deus. E foi assim que Deus me tratou e hoje assim, é meu pai, eu dou toda a honra, toda a glória seja dada a ele. E através desse testemunho, eu não quero dar nenhuma glória para mim, nenhuma glória para o Paulinho, a glória é toda de Deus, porque Pode ser, Jesus. foi ele que Uhum. fez isso com a gente. Amém. Graças a Deus. Olha, que Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês. E Amém. eu sempre trago isso no meu coração, que a vitória de vocês é a minha vitória. E eu me sinto mais que vencedor vendo vocês assim transformados e na Uhum. presença de Deus, que é o mais importante, refletindo o testemunho de Jesus para glorificar o nome dele, exclusivamente o nome dele. Que Deus abençoe a família de vocês. Eu tô com um congresso para fazer em Brasília. Quando eu estiver por Brasília, quero dar um abraço em cada um de Ah, vocês, sim. Sim. que eu tenho certeza que esse testemunho vai impactar muitas vidas e muitos casamentos também. Amém. 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 Amém? Muito Amém. Amém. obrigado pela participação, pela presteza de estar aqui com a gente. Que Deus Agradecemos a abençoe. oportunidade, pastor. Estamos juntos. Agradecendo. Amém. Amém. Mais e mais. Amém? Então, irmãos, é por isso que eu sempre digo para você: nós só vamos parar de orar quando o último casal for restaurado. Por quê? Porque é como eu li nesse versículo: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo. Os resultados são sempre os mesmos. E é uma coisa que a gente tem que aprender. Você ouviu do teu marido, você ouviu da tua mulher, não te amo mais, não volto mais para você, viva a sua vida. Está aqui o documento do divórcio. Faça como a Willy falou, dê ouvido só para Jesus. Não dá ouvidos ao que você ouve. Você não pode dar ouvidos para alguém que não está bem. Você não pode dar consideração e importância à palavra de alguém que visivelmente não está bem. Então, muitos daqui que estão aqui conosco, são mais de 45 pessoas agora na nossa live, já ouviram da esposa, que não volta nunca mais. Já ouviram do marido, que acabou e que esse casamento nunca. Tem maridos que falou assim: eu não volto para você nem morto. Eu quero dizer para você, ele vai voltar morto e Jesus vai ressuscitá-lo em um novo homem. Não dá ouvidos à voz deles. Ouça apenas a voz do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai fazer a transformação no teu casamento. A tua vitória vai ser a minha vitória. Nós vamos lutar juntos. Não desista, não desanima. Faz parte do processo. Faz parte do andamento. Você veja que a maioria dos testemunhos é assim. Ah, eu queria desistir, eu pensava que nunca ia acontecer. Ah, eu tinha horas que eu pensava que eu tinha que partir para outra. Mas graças a Deus a Willy não desistiu. Graças a Deus você não vai desistir, porque Deus vai te dar
a vitória. E eu quero orar com você agora, porque é como esse casal falou: toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor Jesus. E ele vai ser glorificado no teu depoimento. Renove suas forças, renove a sua fé, porque em breve eu vou ter você e teu marido, eu vou ter você e a tua esposa aqui contando o seu depoimento. Vamos orar? Vamos orar por essa família aqui, ó. Vamos orar aqui pelo seu casamento. Que talvez você agora esteja vivendo a etapa que a Willy viveu, de insegurança, de dúvidas, de questionamento. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Será que um dia ele vai mudar? Será que um dia ele vai se tornar um homem fiel, uma mulher fiel? Deus vai fazer esse milagre por você. Ele só precisa que você não desista. Eu vou ajudar você. Eu só preciso que você não desista. Eu só preciso que você não deixe de crer. Creia no que Jesus fala. Não importa a palavra da tua esposa. Ela não é Deus, lembra disso? Ela não é Deus. Às vezes ela fala para te machucar. Às vezes ela fala para te entristecer. Às vezes ela fala até com sinceridade: eu não te quero mais. Só que você precisa crer que ela está vivendo uma ilusão e que Jesus vai despertá-lo dessa ilusão. O testemunho da Willy é forte para aquelas que o marido tem outra. O testemunho da Willy e do Paulo é forte para aqueles que a esposa está com outro. A esposa se envolveu em outro relacionamento. Não desista. Não olhe para trás. Não deixe de lutar. Não deixe de orar. Eu tenho um compromisso com Deus e você sabe. Todas as noites eu vou estar aqui em oração. De segunda a sexta-feira eu vou estar aqui em oração, clamando por cada um desses casais, clamando por cada uma dessas famílias. Eu contei para vocês o meu testemunho. Eu queria que a minha mãe tivesse alguém que dissesse para ela não desistir. Eu queria muito que a minha mãe tivesse alguém que dissesse para ela não desiste, porque tem um Deus que pode mudar essa situação. Mas graças a Deus, hoje eu me tornei essa pessoa. Não teve para a minha vida, mas tem para a sua. E Deus vai fazer esse milagre acontecer também na sua. Não importa o quão distante ele esteja, não importa o quão difícil esteja sendo para você. Talvez você precise passar pelo processo de cura interior, de cura do teu coração, das feridas, das desilusões, da dor da traição, a dor da frustração, da rejeição. São inúmeras dores, né? Só quem luta é que sabe. Só quem está passando pela batalha espiritual é que sabe. Mas Deus vai trazer grandes depoimentos, grandes testemunhos. Grandes testemunhos. Um dia você vai estar assim, ó, com a família toda aí, ó, na live. Todos eles. Para dizer o que Jesus fez e dar glória a Deus. E dar glória a Deus. Porque aquilo que parecia perdido foi vencido. Aquilo que parecia derrota se transformou em vitória. Aquilo que parecia não ter saída, Deus abriu uma saída. Ele vai abrir um caminho, como ele abriu no meio do Mar Vermelho para o povo de Israel passar. Ele vai abrir um caminho que teu casamento se restaurado também. Eu tenho certeza que quando você chegar do outro lado, como a Willy e o Paulo chegaram, você vai ter a alegria de dizer assim: ainda bem que eu não desisti, porque minha vitória chegou. E porque eu não desisti, Jesus usou a minha vida para salvar o meu casamento. Amém? Vamos orar? Prepara o seu coração. Se tiver como, prepare também um copo com água. Coloque aí do seu lado. Vamos orar, vamos falar com Deus, em nome de Jesus. Lembrando que sexta-feira da semana que vem,
a mentoria será só com as mulheres e sábado só com os homens. Eu vou dar instruções, como eu dei para o Willi, como eu dei para o Paulo. Você veja que eu trabalhei com os dois. Eu orientava de um lado o Paulo, eu orientava de um lado a Willi, e no meio a oração. E o poder de Deus se consumou. Então, não perca essa mentoria. Sexta-feira, 10 da noite, mentoria só com mulheres. Sábado, 7 da noite, mentoria só com homem. Segunda-feira começa as inscrições. Se você não enviou sua foto, quando você fizer a sua inscrição, envie a sua foto, que nós vamos estar orando por você junto também. Todas as fotos vão ficar comigo, todas as orações, constantemente, e o milagre vai acontecer. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos em oração na Tua presença, meu Deus. E eu sacudo essa garrafa, porque assim como o Senhor transformou o casamento de Caná da Galileia, da água para o vinho, transforma, Senhor, o coração do marido que saiu de casa e a mulher que saiu de casa da água para o vinho. Que assim também sacudido seja o coração deles. Eu lembro que o Paulo falava, meu coração, pastor, está sacudido. E dentro de mim eu dizia assim, eu sei, Deus está sacudindo tuas emoções. Deus está sacudindo os teus sentimentos. Então faz isso por cada casal que está aqui orando comigo nessa noite. Sacode o coração da mulher dele. Sacode, Senhor, para trazer, meu Deus, o amor que se acabou. O vinho que se acabou foi transformado da água para o vinho. Que esse amor que se acabou seja transformado da água para o vinho, de maneira que esse amor se torne mais forte e mais firme do que nunca foi antes. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, meu Deus, por essa família, porque o Senhor ama a família. Deus, Ele é família. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E são indivisíveis. E o teu prazer, meu Pai, é que a família não se separe. Haja vista que o próprio Senhor Jesus decretou: o que Deus uniu, o homem não separa. Então o Espírito Santo faz um milagre que essa pessoa não pode fazer. Faz um milagre que homem nenhum pode fazer. Eu não faço milagre. Quem faz milagres é o Senhor. Então faz o que só o Senhor sabe fazer com maestria, com perfeição. Traz esse marido de volta. Traz essa esposa de volta. Eu lembro do dia que o Paulo falou para mim, pastor, eu liguei para o William, de dentro da casa da amante, dizendo, estou indo de voltar para você. Que isso aconteça também, meu Deus. Que isso aconteça também com essa mulher que ora comigo. Eu peço particularmente para o Senhor, não deixe ela desistir, não, meu Deus. Não deixe ela desistir. Embora a dor seja grande, embora ela esteja toda destroçada por dentro, junta os pedaços dela, faz ela forte, ainda que o coração deste homem esteja em frangalhos, junta os pedaços, faz ele forte, porque não é assim que diz a tua palavra, meu Pai. Porque quando estamos fracos, é aí que estamos fortes. Oh, Jesus, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então venha fortalecer cada um que está conosco em oração. Venha fortalecer. Envie um sinal. Envie um milagre. Às vezes, a gente precisa de um sinal. A Willy falou que pedia um sinal. E o Senhor até em sonhos respondia para ela. E é assim que o Senhor faz. Envie um sinal. Desde o caso mais difícil dos que estão aqui, até os mais simples. Envie um sinal para renovar a fé, para restaurar a confiança no coração deste que está aqui orando comigo. Talvez sem força e sem ânimo, mas que o teu espírito testifique com o espírito dela que é da tua vontade eles viverem juntos novamente.
pois a maior dúvida dele é se isso é da vontade de Deus. A maior dúvida dela é se isso é da tua vontade. Então, meu Deus, dá o teu sinal. Faz a tua obra. Eu sempre creio que uma ligação, um telefonema muda uma situação. Envie esse sinal, Senhor. Salva esse casamento, meu Pai. Lembra, Senhor, só temos a Ti. Não existe no mundo nenhum outro que se importe com o casamento. Só o Senhor. Porque para o mundo, quando não dá certo, separa. É a solução do mundo. Não existe ciência, não existe tecnologia, nem a psicologia, nem os estudos científicos, pesquisas, nenhum deles traz esperança para um casamento que já acabou. Mas o Senhor sim. O Senhor restaura das cinzas. O Senhor restaura do pó. Mesmo aquele casamento que o divórcio já foi decretado, o Senhor muda a história, o Senhor muda a situação. Então, meu Deus, na minha oração, unida à oração dessas dezenas de pessoas que estão aqui comigo, faz mover o teu poder e a tua mão, e para a glória única e exclusiva do teu nome, faz o milagre da restauração conjugal acontecer, Senhor. Meu Pai, consagra essas roupas, consagra esses documentos. Tem pessoas que estão orando comigo agora com o documento do divórcio, que para a semana que vem já está marcado a audiência no fórum. Tu és Deus, Senhor. Tu és Deus. E não é um papel que vai te impedir. Não é um juiz ou tribunal que vai te impedir. Então põe a tua mão nesse processo, põe a tua mão nesse documento. Consagra também essa água com a unção do teu Espírito. Que em cada molécula dessa água seja colocadas as virtudes do Espírito Santo. A virtude, meu Deus, da cura interior, da cura da tristeza, da mágoa, a cura do ressentimento, a cura da depressão, a cura da ansiedade, da angústia. Coloca da tua força dentro de cada pessoa que participa dessa água. Eu consagro, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Beba com toda a sua fé o seu copo com água. Graças a Deus. Irmãos, eu tenho certeza que a sua vida, o seu casamento, está mais que abençoado. Mais que abençoado. Não desista. Eu quero que você tenha um fim de semana de alegria e de paz. E eu profetizo para a tua vida que nesse final de semana Deus vai te dar um sinal. Se crê nisso, então toca na minha mão. Liga comigo na terra que Deus vai ligar no céu. Deus vai te dar um sinal. Deus vai te trazer um sinal para a tua vida. Em nome de Jesus. Segunda-feira eu vou estar de volta, orando e terminando a sua vitória. Lembrando a vocês que segunda começa as inscrições para as mentorias. E vamos em frente. Tá bom? Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado mais uma vez, William. Muito obrigado mais uma vez, Paulo. Muito obrigado a todos que estiveram conosco nessa oração. Fique com Deus. Até a próxima. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe.